Bom dia, gente. Tudo bem com você? Que bom. Enquanto a gente cantava, pensando quando é que foi a primeira vez que eu estive aqui na Igreja Presbiteriana do Bueno. E eu acho que foi no ano de 2008, quando eu vim para o seminário, há muitos anos atrás. E eu não lembro qual foi a programação que teve, mas foi algum congresso, alguma conferência. E aí eu estive aqui nessa igreja. E foi muito bom. E aí depois, quando eu retornei para pastorear aqui em Goiás, estive já por diversas vezes aqui acompanhando o Giovanni e em algumas programações. Fui contemporâneo do Giovanni no seminário, contemporâneo do Índio também no seminário, e por isso que eu sou um pouco velho. Não parece, mas eu sou um pouco velho também, assim como o Índio. Não tanto quanto o Índio, na verdade. Tem sido especial estar aqui em Goiânia. Nesses últimos anos, sou pastor da Igreja Presbiteriana Luz, e nos últimos anos Deus tem colocado 4 pastores a caminharem juntos aqui em Goiânia. Pastor Giovanni, pastor de vocês, pastor Vinícius Jordão, pastor da Igreja Presbiteriana Mosaico de Anápolis, pastor Jones, pastor da Igreja Nova Aliança, e a gente tem sonhado com algo novo aqui no Centro-Oeste. Algo com o movimento de Deus na plantação de novas comunidades, novas igrejas. E eu confesso para você que parece algo estranho falar sobre plantação de igreja no Centro-Oeste. Por quê? Eu já vou me apresentar e você vai entender o porquê. Eu sou gaúcho, nasci na cidade de Porto Alegre, nasci num dos estados menos evangelizados do país. E quando a gente fala de plantação de igreja, talvez falar sobre plantação de igreja seria melhor falar sobre plantação de igreja no Rio Grande do Sul, não aqui no Centro-Oeste. Mas o Senhor nos trouxe para cá. E eu entendo que aonde nós estamos, nós precisamos estar expandindo o reino de Deus. Então, nós 4, nós estamos sonhando com plantação de novas comunidades, igrejas relevantes, impactantes, que continuem impactando a sociedade, alcançando pessoas, porque entendemos que todas as vezes que nós saímos da nossa casa, nós olhamos para o céu, os céus ainda não se rasgaram, o nosso Senhor ainda não voltou, e enquanto Ele não voltar, a igreja tem muito trabalho para fazer. Nós temos que proclamar o Evangelho e alcançar pessoas para o reino de Deus. Então, novas comunidades relevantes, alcançando pessoas, libertando pessoas do império das trevas e trazendo para o reino do amor de Deus. Por que eu estou em Goiás? Então, vou apresentar a vocês o motivo. Não é porque eu amo tanto os goianos, mas é porque eu amo uma goiana. Esse é o motivo de estar aqui em Goiás. Minha esposa, ela é goiana. E depois de tantos anos no estado do Rio Grande do Sul, eu vim para o seminário em Goiânia, porque depois de ela ficar tantos anos no Rio Grande do Sul, quando eu fui para o seminário, ela falou: amor, eu quero voltar para o meu estado. E aí viemos aqui para Goiânia fazer o seminário. Daí voltamos para o Rio Grande do Sul, fui pastor durante 10 anos no estado do Rio Grande do Sul, e chegou um tempo, ela falou: nossa, cansei do frio. Eu quero voltar para o calor, passar um pouco de calor novamente. E aí eu já tinha cumprido a nossa cota. Qual era a nossa cota? Trazer novos gaúchos ao mundo. Então fomos para o Rio Grande do Sul, trouxe 2 novos gremistas ao mundo, e aí eu falei: então tá bom, já podemos voltar para Goiás. E então nós estamos. Então Dani, ela é goiana e não está aqui nessa manhã porque está ministrando louvor na Igreja Luz, e Deus nos deu o Theo, que é o meu mais velho, e o Kalel, que é esse com a língua de fora, que herdou esse lado roqueiro do pai, e por isso que está aí. Ele não gosta muito que eu exponha ele dessa maneira, mas esse é o perfil dele. Eu brinco com as pessoas que eu tenho um filho reformado, que é o Theo, e o filho pentecostal, que é o Kalel, que está ali brincando sempre. E Deus nos deu esses 2 gaúchos que estão ali. Qual é o momento mais especial do seu dia? Não sei o que você fez hoje de manhã. Hoje o Giovanni me colocou em maus lençóis, por exemplo. Eu, desde o ano passado, eu tenho procurado cumprir uma rotina no meu dia, que é fazer a devocional e fazer um exercício físico antes de qualquer momento do meu dia. Na minha igreja, o culto é às 10 da manhã. Então, todo domingo eu consigo acordar às 8 da manhã, fazer a minha devocional, fazer a minha caminhada e chegar na minha igreja às 10 da manhã. O culto aqui de vocês é às 9. Eu precisei acordar muito mais cedo hoje. Foi difícil hoje. Mas qual é o momento mais especial do seu dia? O momento mais especial do meu dia
Normalmente, é o momento que eu estou à mesa. O goiano gosta muito da mesa. Não gosta? Você gosta de receber pessoas. Eu vou contar um segredo, se tem algum gaúcho aqui, não fique bravo comigo. Eu já sou meio goiano, a minha metade é goiana. A culinária goiana é maravilhosa. A única coisa que os goianos perdem para nós gaúchos é o churrasco. O restante é muito melhor aqui em Goiás. Menos o piqui, tá, gente? Tem coisa melhor que o piqui. Vai por mim. A mesa é um lugar importante. Mas o goiano, ele tem algo diferente do gaúcho quando se fala da mesa. E o gaúcho, ele tem algo muito parecido com o judeu à mesa. O goiano, assim como o mineiro, ele é agregador à mesa. Se você conhece alguma pessoa na praça, na sua caminhada, você conversa com a pessoa, você já convida essa pessoa para comer um pão de queijo na sua casa, tomar um café com você e conversa com ela. Ela senta à mesa com você. Os goianos são muito receptivos. Qualquer pessoa senta à mesa com você e você se sente em casa já. O gaúcho não. Se você está no Rio Grande do Sul, e dependendo da cidade, você demora anos para que você ultrapasse o portão da casa da pessoa. Sentar à mesa é algo muito difícil. E o judeu era assim também. Tanto é que por várias vezes Jesus foi interpelado. Como que você senta à mesa com publicanos, com pecadores, com prostitutas? A mesa era algo muito importante. Nessa manhã, a gente vai observar um momento que Jesus estava à mesa também. Nessa mesa que nós participamos nessa manhã. E algo que ele fez que é muito importante, que às vezes nós perdemos a identidade. Nós fazemos muitas coisas como igreja, muitas coisas legais, muitas coisas boas, mas às vezes nós perdemos a nossa identidade como igreja. E se nós não fazemos o que nós devemos fazer como igreja, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. E Jesus, quando estava sentado a essa mesa com seus discípulos, ele nos instruiu a fazer algo, e eu quero nessa manhã desafiar você a refletir um pouco sobre isso. E quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 até o verso 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo e que deixaria esse mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, se levantou da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, os enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Se chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende o que eu estou fazendo agora, mas mais tarde você entenderá. Disse então Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Respondeu então Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu então Jesus: Quem já se banhou, não precisa lavar somente os pés, porque todo o corpo já está limpo.
vocês já estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando ele terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e tomou o seu lugar. Então ele perguntou aos discípulos: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo a vocês, para que vocês façam como eu fiz. Eu digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se vocês as praticarem. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. A Tua palavra, Deus, já foi lida e exposta aqui nessa manhã tantas vezes, e é ela que tem poder para libertar o nosso coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor: toma conta da nossa mente e do nosso coração, levando eles cativos à Tua presença, para que o Senhor molde, Deus, o nosso caráter, para que possamos, Deus, ser um pouquinho mais parecidos contigo nessa terra, e vivemos como discípulos do Senhor nessa geração. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. O Evangelho de João é algo precioso, é algo interessante também de se observar. João escreveu pelo menos 4 livros nas Escrituras. Nós temos as 3 cartas e Apocalipse, que nós temos certeza que ele escreveu. E é interessante que pelo menos Apocalipse nós sabemos quando ele escreveu. Ele estava preso em Patmos, e diferente do que muitas pessoas acham, que o Apocalipse é um livro tenebroso, que você tem que temer o livro de Apocalipse, eu acho que o livro de Apocalipse é um livro de amor e de esperança. Para prestar atenção comigo. João era o último da geração dos discípulos que estava vivo. Ele estava preso como um preso político, porque essa era a realidade de João. Ele já era o velho João. Então talvez ele estivesse frustrado com tudo que ele havia vivido, com tudo que ele havia passado como igreja, e naquela prisão, num lugar inóspito que ninguém queria estar, o Senhor se revela a ele. Como se Deus estivesse dizendo para ele assim: João, fica sossegado, fica tranquilo, meu filho. Tudo aquilo que você me ouviu falar, tudo aquilo que você me ouviu pregar e você estava ensinando pela igreja, vai ter um fim. Tem um propósito. Você está passando por tudo isso, mas fica tranquilo, eu estou com você. Se você olha o Apocalipse dessa maneira, você tira todo esse medo que as pessoas têm de interpretar o livro de Apocalipse. Há uma divergência entre os teólogos quanto ao Evangelho de João. Quando ele foi escrito e o porquê ele foi escrito. A gente sabe que historicamente João sai da ilha de Patmos. E que João sai da ilha de Patmos e ele vai pastorear uma igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja bem plantada. E é uma igreja interessante para nós que gostamos de falar sobre plantação de igreja, porque é uma igreja que você tem a oportunidade de ver o nascimento dela, o desenvolvimento dela nas Escrituras. Você tem a oportunidade de ver lá em Apocalipse, essa igreja passando por uma dificuldade, e depois você tem a oportunidade de ver o apóstolo João, o grande apóstolo, pastoreando a vida dessa igreja. Ele sai de Patmos para cuidar dessa igreja. E aí você tem alguns escritos históricos falando desse período de João lá. E aí alguns teólogos entendem que João escreve o seu evangelho nesse período, após ele sair da ilha de Patmos e estar agora então pastoreando a igreja de Éfeso. A bênção de ser um pastor convidado e não ser o pastor de vocês é que eu vou dar a minha opinião. E o pastor Giovanni e o Rômulo, depois, se eles quiserem desconstruir a minha opinião, eles desconstroem, ok? Pode discordar de mim, Rômulo. Eu acho que é assim. Para prestar atenção comigo. Os sinóticos já haviam sido escritos. E se você observar, eles têm esse nome porque eles são muito parecidos. Eles têm a mesma origem. Quando você lê o livro de João, ele está aquém dos sinóticos. Eles falam sobre a mesma história, eles falam sobre o mesmo Jesus, mas João escreve ele de maneira diferente.
João, ele gasta metade do seu evangelho fazendo com que os seus leitores observem outro momento de Jesus. E se você observar bem, a partir do capítulo 13 que nós lemos, até o capítulo 18, ou até o final de João, na verdade, mas até o capítulo 18, ele está retratando um jantar, um sermão de Jesus. Ele está retratando a última ceia de Jesus, e depois ele retrata os últimos momentos do Senhor. É como se ele quisesse olhar para aqueles cristãos, os seus primeiros leitores, e falasse assim: vocês precisam observar a respeito da morte de Jesus, da sua ressurreição, do seu legado sobre a terra. Vocês precisam observar qual é o contexto desse Jesus que nós estamos pregando a vocês. E assim ele termina o seu evangelho. Por isso que as pessoas gostam de observar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, que é o famoso Sermão da Montanha. Mas aqui em João, do capítulo 13 até o final do capítulo 17, você também tem um sermão de Jesus. Onde Jesus, quando ele está ceando com seus discípulos, ele institui então como vai ser a igreja. Falando, por exemplo, sobre como vai ser a missão da igreja. Falando que a igreja tem a ver com uma videira, que ela tem um nascedouro, mas que os ramos dela vão se expandir pelo mundo. Os mundos é só se for da DC, que tem vários mundos paralelos, né? Mas só um mundo. Falando, por exemplo, que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Gastando um capítulo inteiro para falar sobre oração, onde Jesus ora por ele, ora pelos seus discípulos e ora por mim e por você. É um grande sermão. Mas hoje pela manhã eu quero observar somente essa introdução desse sermão, que está no capítulo 13, que é isso que nós acabamos de ler. Jesus começa o seu sermão servindo os discípulos. E é uma mesa muito complicada. É uma mesa um tanto quanto diferente. Eu, durante muitos anos da minha vida, trabalhei como músico. Não tão bom quanto o índio. O índio é muito bom. Só tem um péssimo gosto para time de futebol. Mas como músico ele é muito bom. E eu gosto de olhar para as escrituras e criar os personagens. E imaginar então os personagens. Essa mesa é uma mesa muito difícil de você observar. Ninguém que estava ali sentado com Jesus merecia estar. Todos aqueles homens vão trair Jesus. Todos eles. Não, pastor, somente Pedro trai. Leia os evangelhos. A hora que as pessoas vão prender Jesus, quem que fica? Eles fogem. E eu tenho uma observância quando você lê o evangelho de João, porque João fica aos pés da cruz. Mas eu acho que ele fica porque Maria crava ele aqui no braço e não deixa ele fugir. Porque o resto casca fora. E Jesus está sentado naquela mesa, com esses homens que entregam ele à morte, que o traem, depois dele investir 3 anos da sua vida, sobre a vida daqueles homens, derramando amor e conhecimento. Eu e você, muitas vezes não damos conta de servir pessoas que nós amamos e queremos bem. Jesus começa esse sermão servindo homens que iriam deixar ele na mão. E a gente podia, desses 17 versos, tirar diversos ensinamentos. Mas eu queria deixar com vocês pelo menos 4 princípios que eu e você precisamos observar. E o primeiro deles é que nós precisamos observar o ambiente que eles estavam inseridos. E preste atenção no verso 1. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo, e que deixaria esse mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus, Ele os amou até o fim. Se nós queremos servir como Jesus, nós precisamos compreender que nós estamos imersos num ambiente de amor. Eu gosto dessa maneira que João escreve o seu evangelho, porque em dados momentos ele está como um comentarista, olhando a cena e comentando aquilo que ele está observando, e em dados momentos ele está inserido dentro do contexto. Aqui é como se ele estivesse fora, olhando através da 4ª parede tudo o que está acontecendo, olhando Jesus, talvez sentado à mesa da história, olhando João, olhando Tomé, olhando Pedro, olhando cada um dos discípulos,
talvez conversando no seu espírito com o Pai, e ali naquele momento tendo a certeza que ele veio ao mundo cumprir o propósito do Pai, e que ali, naquela noite, naquele momento, tudo estava encerrado. Talvez aqui usando a redundância, mas ali era o começo do fim de todo o seu propósito. Jesus sabia que ali naquela noite eram os seus últimos momentos com os seus discípulos. Depois de tantos dias ensinando aqueles homens, de tantos milagres realizados, de tantas caminhadas, de tantos dias nos barcos, de tantas cidades percorridas, tudo estava se findando. Era um momento de despedida. João teve a certeza, ao registrar no seu evangelho, do amor que Jesus tinha por eles. Porque é como se Jesus estivesse olhando para os discípulos, tendo a certeza do cumprimento do seu propósito, e de que Jesus iria amar aqueles homens até o fim. Quando nós estamos imersos num ambiente de amor, e esse ambiente nos constrange, é mais fácil de servir. É muito mais fácil. Nós estamos imersos nesse amor quando nós vivemos dentro da igreja. Mas essa não é a realidade da nossa geração. Muitas comunidades da nossa geração acham que igreja é quartel. Talvez aqui não. Mas eu recebo muitas pessoas na minha comunidade e convivo com muitos cristãos que têm medo dos pastores, que ao faltar o culto, têm medo de conversar com o pastor porque faltou o culto, que quando não podem servir na igreja, têm medo de falar o porquê não podem servir, quando não podem fazer algo, ficam tão constrangidos porque o ambiente se tornou um ambiente opressor. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amor. E antes que você pense que a pregação é uma pregação que não vai falar da justiça de Deus, da disciplina, isso fica para um outro momento. Eu quero aqui falar sobre esse reino de amor com você. Porque é esse reino de amor que nos impulsiona a servir. Quando nós olhamos para esse ambiente de amor, quando nós olhamos a entrega do nosso Senhor, quando nós olhamos aquilo que Ele fez por nós, quando nós olhamos a dedicação dEle, nós somos constrangidos a isso. E impulsionados a isso. Ou não? Sim ou não? Pode falar aqui, né? Pode, né? Não é opressor aqui, né? Pode falar, gente. É o nosso Senhor que abriu mão da glória dEle para amar aqueles discípulos até o fim, e que também nos ama até o fim. Então, se nós, como igreja, estamos construindo qualquer ambiente que não seja envolto desse amor, nós estamos construindo qualquer coisa que não é o reino de Deus. O amor deve ser a nossa marca. O mundo, quando olha para a igreja lá de fora, ele deve observar como a gente é bonito? Não, porque nem todo mundo é bonito como eu. Tem umas caras que não são tão bonitas assim. Como a gente é legal? Também não, porque nem todo mundo é legal que nem o pastor Giovanni. Como a gente é magnífico? Não. O mundo deve olhar para a igreja e observar como a gente ama. É esse o universo que a gente deve criar. Era esse o universo que Jesus estava criando naquele momento. Foi isso que impactou João a escrever o Evangelho. Jesus tendo a certeza de que tudo estava sendo cumprido, de que ele havia cumprido o seu propósito, pelo qual ele veio à terra, e de que ele estava voltando agora para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Observe o contexto que você está inserido. Mas há uma segunda ideia. O exemplo, ele precede o discurso. Ele se levantou da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugou-os com a toalha que estava na cintura.
Esse ambiente que nós criamos de amor é um ambiente onde o exemplo precede o discurso. Às vezes, só às vezes, eu olho para o Senhor Jesus, e eu quero dar alguns pitacos. Você já fez isso? Eu sei que você já fez. Você só não vai admitir. Porque às vezes você tem os seus planos, e você fala assim: Deus, eu sei que o Senhor está fazendo assim, mas se o Senhor fizesse assado, ia ser muito melhor. Sabe por que eu sei que você faz isso? Porque poucas vezes eu e você dobramos o nosso joelho e fazemos essa oração. Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Poucas vezes nós fazemos essa oração. Na maioria das vezes nós fazemos assim. Se você quer uma namorada, você fala assim: Deus, o Senhor viu aquela irmã loira, morena que passou lá. Faz com que o coração dela bata na mesma frequência que o meu. Oh Deus, o Senhor viu aquele carro que eu quero comprar. Deus, por favor, me dá. Deus, o Senhor viu aquele emprego. Não é assim que a gente ora? Dessa maneira, nós estamos colocando a nossa vontade. Ok. Mas talvez seria muito melhor. Bryan Chapell tem um livro chamado Começando pelo Amém. E a tese do livro é essa. Se nós confiamos tanto no Senhor Deus, nós começaríamos a nossa oração dizendo: seja feita a tua vontade. O exemplo precede o discurso. Na nossa geração, então, como eu falei para você, às vezes eu tento dar pitacos. E aí eu falo: Deus, se o Senhor precisasse só de bons oradores, só de pessoas que soubessem falar bem em público, por que o Senhor não chamou William Bonner para ser pastor? Às vezes eu até gaguejo no púlpito. Às vezes eu escrevo algumas palavras no meu sermão que eu não dou conta de falar. E eu fico na frente do espelho da minha casa repetindo as palavras. Eu treino tantas vezes e na hora de eu falar aqui, eu gaguejo ainda. Falei: Deus, chama o William Bonner. Tão melhor do que eu na hora de falar. Deus, por que o Senhor não chama outras pessoas que se portam melhor para fazer e que têm ideias tão mirabolantes, tão boas para fazer? E a conclusão que eu chego sempre é porque o reino de Deus não é feito de discursos, mas de exemplos. Presta atenção no que eu falei para você na introdução desse sermão. Nós estamos lendo a introdução do sermão que Jesus proferiu no dia da Santa Ceia. Ele não para a Santa Ceia, e assim como nós aprendemos no seminário, e faz a introdução do seu sermão, criando uma boa história para captar a mente do povo na hora que ele vai pregar. Ele se levanta da mesa, ele se despe da sua glória, se veste como um escravo e serve, para depois falar como a igreja deveria servir. O exemplo sempre precede a nossa pregação. É impactante isso. Há muitos anos atrás, Gandhi já falava sobre isso. E eu acredito no Cristo que vocês pregam. Eu só não acredito no Cristo que vocês vivem. Isso deveria ser um tapa na nossa fronte. Tantos anos atrás, Gandhi falou isso. A nossa geração continua fazendo a mesma coisa. Olha as redes sociais. Você já viu quantos leões nós temos nas nossas redes sociais? Quantos Martin Luther Kings nós temos nas nossas redes sociais? Quantos apologetas nós temos nas nossas redes sociais? Quantos plantadores de igreja nós temos nas nossas redes sociais? Quantos teólogos nós temos nas nossas redes sociais? Às vezes eu olho as minhas timelines e eu penso: nós estamos vivendo um avivamento no Brasil. Mas eu saio pelas ruas de Goiânia. Tenho estatísticas para você. Goiânia,
Anápolis, Curitiba, são cidades com alto índice de cristãos no Brasil. Porém, também são cidades com alto índice de prostituição, com alto índice de suicídio, com alto índice de divórcio, com alto índice de desamparo de crianças. Que evangelho é esse que nós estamos então vivendo? Porque quando eu leio os avivamentos que nós temos na história, as gerações passavam depois do avivamento, e isso gerou um impacto social. Mudou a vida das pessoas. É porque é muito mais fácil escrever. É muito mais fácil falar daqui do púlpito. Eu, por exemplo, faço parte de um movimento chamado Life on Life, onde você precisa discipular pessoas, vida a vida. E para mim é um desafio. É muito mais fácil pregar domingo. Eu prego, você está aí sentado, você até dá umas risadas quando eu faço alguma piada aqui na frente, mas você em nenhum momento levanta a mão e fala assim: pastor, o senhor está falando uma besteira aí. Pastor, eu não concordo com o senhor. Você está me vendo aqui vestido, cheirosinho, você não está vendo as minhas falhas, os meus defeitos, você não está me vendo num dia que eu briguei com a minha esposa, ou que eu tive uma crise no trânsito, ou que eu estou lidando com os fantasmas do meu coração. No dia a dia é diferente. Andando vida a vida é diferente. E nós estamos criando uma geração que se resume ao domingo e não mais ao dia a dia. E Jesus aqui nos ensina que a igreja não serve para isso, que a igreja foi gerada para que o nosso exemplo preceda o nosso discurso. Por isso que eu sempre costumo dizer às pessoas, quando a gente fala sobre domingo, que o domingo não é o momento que você vem à igreja para que você saia daqui abastecido e enchido do Espírito Santo de Deus, para que você vá e enfrente todas as batalhas que você tem para enfrentar durante a semana. É o inverso disso. Depois de você viver a sua vida lá fora, onde você orou sozinho, você cantou sozinho, você buscou o Senhor sozinho nas suas lutas diárias, domingo é o dia que você reúne com seus irmãos na fé, para vocês juntos celebrarem ao Senhor, Deus de vocês, e depois saírem daqui. Dietrich Bonhoeffer tem um livro chamado Comunhão, e ele fala que os cristãos são células perdidas pelo cosmo, e que quando Cristo encontra elas, eles precisam então se juntar novamente, porque agora eles são um corpo. E isso é a nossa celebração dominical. Nós estamos perdidos aí pela cidade de Goiânia, mas domingo à noite, ou de manhã aqui no caso, né? Nós nos juntamos para celebrar. Mas o que impacta a cidade de Goiânia é o que você faz lá fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. E se você não está fazendo isso, fera, talvez você não está seguindo Jesus, porque o seu mestre fez isso. O exemplo dele precedeu o discurso. Há uma terceira ideia, porque ele nos desafia a servir. Olha o que ele fala, versos 15 e 16. Eu dei a vocês um exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Eu digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Nós somos desafiados a servir. Por isso que eu comecei o sermão dizendo para você, nós podemos fazer muitas coisas como igreja. A igreja que eu sou pastor hoje, atualmente, ela tem vários ministérios. Tem até ministério de cozinha na nossa igreja. Todos os domingos, aqui tem almoço? Não? Todos os domingos, se você quiser sair daqui na Igreja Luz almoçar, todos os domingos tem almoço na Igreja Luz. Não cria. Almocem lá. Ok? É para missões lá o almoço. 15 pilão, baratinho, muito fácil. Tem ministério de almoço, mas não tinha almoço na Bíblia. Mas lá tem. Louvor era diferente, não tinha violão nos dias de Jesus. Era diferente.
Então a gente pode, ao longo dos anos e das eras, eu tenho certeza que daqui 50 anos, se os céus não se rasgarem, os instrumentos musicais vão ser diferentes. A maneira de cultuar no local vai ser diferente, talvez data show. Eu, por exemplo, quando o Senhor encontrou a minha vida no ano de 94, eu fui inserido no Ministério de Louvor, trabalhando com retroprojetor. Você conheceu o retroprojetor? Você é velho. Tinha que escrever. E às vezes você estava terminando de escrever a lâmina, você passava a mão, borrava tudo. Era o caos. Hoje a gente tem data show. Eu vim todo preparado aqui para usar o cabo no meu data show, eu descobri que agora não precisa nem cabo mais. Evolui. Isso é mutável. Não mexe com o essencial. Mas se a igreja não serve, ela perdeu o DNA dela. Porque esse é o nosso desafio. Jesus não falou assim: quando você quiser, você serve. Quando você estiver bem, você serve. Quando você tiver disponibilidade de tempo, você serve. Quando tudo coadunar no cosmos, você serve. Não. Da maneira que eu fiz, vocês também façam. E eu queria rapidamente, por causa do meu horário, só você observar a agenda de Jesus, para que depois você observe a sua agenda em casa. Jesus estava a algumas horas de levar algumas chicotadas por você. Jesus estava a alguns momentos de ser injuriado por sua causa. Jesus estava a alguns dias de sofrer os flagelos da cruz por sua causa. Quem precisava ser consolado nesse momento? Jesus ou os discípulos? Quem tinha uma agenda mais cheia nesse momento? Jesus ou os discípulos? Quem tinha as desculpas melhores? Tipo assim, eu não vou servir vocês hoje aqui, eu preciso ir para casa descansar, porque daqui um pouco eu tenho uma coroa de espinho para botar na cabeça. Jesus ou os discípulos? Porque às vezes eu ouço isso na minha igreja. Pastor, eu não posso servir hoje. Semana está pesada. Amanhã eu não vou vir na escola dominical porque domingo é o único dia que eu tenho para dormir, pastor. Vou descansar. A nossa agenda se tornou muito mais importante que o reino. E a gente está numa linha muito tênue entre os workaholics e aqueles que não querem fazer nada. Porque tem aqueles que querem fazer tudo pelo reino e que se tornam workaholics e que destroem as suas famílias, e isso é desastroso. E em contrapartida nós temos aqueles que precisam decorar Provérbios 6:6. Você sabe o que diz Provérbios 6:6? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós precisamos ser sóbrios, porque a gente faz isso. Se o meu time de futebol vai jogar, eu vou. E olha que meu time só dá desgosto. Faz tempo, mas eu vou. Tem alguns compromissos que eu vou, sabendo que eu vou só me estressar. Mas para o reino, eu crio desculpa. Mas é um desafio que Jesus nos deixa. E por isso que a gente precisa aprender algo sobre disciplina. O ano passado, e aqui eu tomo a liberdade de contar um exemplo pessoal meu. Eu sou meio fofinho assim. Minha esposa gosta. Mas eu era mais fofinho ano passado. Eu pesava 130 quilos. Hoje eu peso acho que pesei semana 104 quilos. Já perdi 26 quilos. Porque o ano passado eu tive pedra nos rins. Já teve? É horrível. Quando eu fiz a cirurgia, estava tomando medicação de 2 em 2 horas e não parava a dor. Imagina, um negão, 1,78 m,
com 130 quilos na época, eu segurava a enfermeira e falava assim, pelo amor de Deus, tira esse filho de dentro de mim. Porque dizem que é a dor é de um filho, né? E aí o médico falou assim, deixa eu te contar uma notícia, depois da cirurgia. Inclusive, teve um evento aqui ano passado, de louvor, que eu estava com crise renal aqui. O Giovanni chamou, eu falei, não, eu vou lá. Daí, a hora que passou o remédio, eu tive que sair correndo aqui, ó, e fui direto para o médico. Vocês viveram isso, vocês estão na minha história por causa disso. Hein? E aí, o médico falou assim, deixa eu te contar um segredo para você. Cálculos renais são genéticos. Se criou, pode criar novamente em você. Inclusive, eram 3 cálculos que eu tinha. Ele conseguiu tirar 2. Eu tenho alguém residindo ainda dentro de mim, que enquanto esse inquilino ficar de boa, eu falei para ele, você pode morar a vida inteira dentro de mim, só não se mexe. Ele falou assim, se você não mudar a sua rotina, sua alimentação, vou ver você logo, logo de novo. E aí eu comecei a mudar minha rotina. Falei para vocês hoje de manhã. Comecei a fazer exercícios físicos toda manhã. Tirei algo precioso de Deus na minha vida, Coca-Cola. Nossa, uma Coca-Cola gelada é bênção do Senhor. Eu creio que no céu vai ter um rio de Coca-Cola, mas precisei tirar por um benefício à minha saúde. E aí o que eu descobri? Que isso é disciplina. Agora em agosto fez 1 ano que todos os dias eu caminho, parei de tomar refrigerante, estou regulando a minha alimentação. Porque eu falei para o endócrino, falei, eu não quero fazer dieta. Todo gordinho, se é gordinho que nem você sabe, a gente já fez 1001 dieta. Do abacaxi, da ameixa, de comer antes das 10, depois das... Estou ligado nesse trem. Falei, eu quero mudar a minha rotina. É mais devagar, eu sei. E ela falou, então você precisa de disciplina. Hoje foi um dia que eu vivi disciplina. 6 horas da manhã, fera. Você acha que eu estava a fim de levantar e caminhar? Nem um pouco. Mas eu aprendi uma frase. Quando você quer fazer algo, você vai começar a fazer. No começo, você vai fazer sem gostar. Faça sem gostar. E vá fazendo. Mesmo sem gostar. Ensine para o seu corpo que isso é disciplina. Até que isso se torne uma rotina. Hoje eu sinto falta quando eu não caminho. Eu sinto falta quando eu não faço um exercício. Eu estou na meta. Talvez a próxima vez que eu pregar aqui, se o Giovanni chamar de novo, já baixei de 100 quilos. É minha meta, só baixar dos 3 dígitos. Porque eu falei para o endócrino, quando eu casei, em 2005, eu pesava 90 quilos. Ele virou para mim e falou assim, você tem que pesar 70 quilos. Eu falei, moço, eu pesava 70 quilos quando eu tinha 10 anos de idade. Não vai acontecer isso, não. Baixou dos 100, eu já estou legal. Disciplina. Disciplina é o nosso desafio. E o desafio é servir porque o nosso mestre mandou. E servir como um escravo, olhando o outro sempre superior a nós. Porque daí, terminando a mensagem dessa manhã, Jesus nos fala de algo proveitoso. Verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se vocês as praticarem. Tem um goiano, que eu sei que vocês não gostam de falar que ele é goiano, mas o Pablo Marçal é goiano. Sem política, tá, gente? Não briguem aí. Ele ganha muita grana fazendo isso. 10 passos para você ser feliz. Como destravar o mindset da sua mente. Sei lá como é que ele fala. Jesus já está fazendo aqui, fera. Você quer saber o segredo para você ser feliz? Ele já fez isso, lembra no Sermão da Montanha? As bem-aventuranças. Você vai ser feliz se você for assim, assim, assado. Aqui ele faz de novo. Estou dando, lá no sul a gente tem essa expressão, o bizu para você. O segredo para você. Você quer ser feliz? Sirva os outros. Você quer ser feliz? Olhe os outros como superior a você. Você quer ser feliz? Pare de olhar para o seu ego, para o seu coração somente. E sirva os outros.
Mas não é o que a nossa cultura ensina. Você está numa cultura que fala que você é fera, que você é o melhor, que você tem um grande potencial, que você é a menina dos olhos de Deus, que você é um vitorioso, todo poderoso, que ninguém pode ir contra você. Como você vai ser o escravo? Como você vai servir? Porque esse Jesus fala no Evangelho de Mateus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e entregar a sua vida em favor de muitos. Você pode até não querer servir. E aí eu quero te falar uma frase, fera. Duas, na verdade. A primeira delas: toma chá de senso. Toma chá de senso. Segunda delas: reveja a sua filiação. Porque você pode estar servindo qualquer pessoa, mas você não está servindo o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele serviu. E se você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, se você segue os princípios do Senhor Jesus Cristo, você tem que servir como o seu Senhor serviu. É simples. Você não precisa criar e contextualizar princípios. Não tem que fazer exegeses abomináveis do texto grego. Não tem que criar vários mindsets para você compreender. É só você servir como seu Senhor. E aí Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito. Deus nos deu duas mãos. Uma para receber e uma para compartilhar. Nós não somos cisternas feitas para acumular. Nós somos canais feitos para compartilhar. Se a igreja compreendesse isso. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo da nossa geração precisa compreender isso. Que nós fomos chamados para servir essa geração. Em todo tempo. Em todo lugar. A todas as pessoas. Se nós compreendêssemos isso. E aí eu termino a mensagem com duas aplicações. A primeira delas, no âmbito mais geral. Você como igreja precisa servir. Quais são as mazelas aqui do setor Bueno? Quais são? Quais são os problemas aqui desse setor? Ou você acha que Deus plantou a igreja do Bueno aqui nesse setor para que você tenha um lugar no domingo de manhã ou à noite para você vir cantar algumas canções e ir embora? Você realmente acha que é para isso que Deus plantou você aqui como igreja? Quais são as mazelas desse setor? Quais são os problemas? Se você não consegue responder essa minha pergunta, você já tem um bom princípio para você começar. Porque você está aqui como igreja para responder os problemas aqui desse setor. Deus não espera dos políticos, Deus não espera das pessoas aqui do bairro, Deus espera de você como igreja, responder os problemas desse setor. Mas eu também queria ir para o ambiente mais micro. Como você tem servido dentro da sua casa? Ao longo desses anos de ministério, eu tenho participado de diversas caravanas missionárias. Acho que aqui o Bueno também faz, várias igrejas fazem. E a gente começa a ficar velho e começa a ficar meio que nem Salomão, assim, observar as coisas. Caravana missionária é muito bom, mas revela corações. A nossa igreja, por exemplo, fez caravana missionária no Mato Grosso e também vai para Angola. Eu pego uns crentes da minha igreja que não serve o pai e a mãe, não serve na igreja, mas quando está lá no Mato Grosso, o bicho é o John Piper pregando. Meu Deus, é o novo Martin Luther King.
vai para Angola, ele é o Simonton da Angola. Por quê? É muito mais fácil você servir quando você está longe de casa. E aí, conversando esses dias com um pastor amigo meu de Palmas, reverendo Laudemiro, o Laudemiro, quando ele vai avaliar os pastores que vão ir para o seminário, ele faz uma pergunta: quantas pessoas você já levou para Cristo Jesus antes de ir para o seminário? E aí, se o cabra fala assim, nenhuma, daqui 1 ano você volta então, que depois a gente te manda para o seminário. Nossa, pastor, mas é muito duro. É não, fera. Você precisa começar a servir dentro da sua casa. É mais difícil. Todas as vezes que eu acordo e eu briguei com a Dani, e eu preciso fazer o café da manhã para ela, porque Deus mandou servir a minha esposa em primeiro lugar, e eu tenho vontade de botar sal em vez de botar açúcar no café dela. É difícil. Se a Dani estivesse aqui e falasse quantas vezes ela já tentou me matar porque eu briguei com ela, e Deus manda ela me servir. Os meus filhos, eu tenho um desafio gigantesco na minha casa, fazer com que os meus filhos amem o Senhor Jesus Cristo e se apaixonem pela noiva dele, porque você não está no gibi quantos filhos de pastores não amam a igreja. E eu preciso servir os meus filhos antes de servir você como igreja. Então a segunda pergunta é nesse inteirinho: como você tem servido a sua casa? Porque a gente começa a ser discípulo de Jesus e servir como Ele aí. E aí eu termino a mensagem nesse contexto. Eu quero muito, ouço muito falar de vocês, nos cafés e nos almoços que eu estou com o Giovanni, mas eu quero continuar ouvindo de vocês. A Igreja Presbiteriana do Bueno é uma igreja que serve o Bueno, cuidando das mazelas desse setor que está impactando a cidade de Goiás. Mas eu também quero ouvir. A Igreja do Bueno é um lugar onde as famílias são transformadas pelo poder do Evangelho de Deus, porque as famílias aprenderam que elas precisam servir dentro do lar em primeiro lugar, e assim, célula por célula, ambiente por ambiente, elas são transformadas. E aí, meu irmão, você tem a certeza que nós vamos realmente viver o avivamento do Senhor na nossa cidade. Que Deus abençoe o seu coração, guarde a sua vida nos laços do amor do crucificado. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor nos leve a servir como o Senhor serviu. Que o Senhor nos abençoe e guarde o nosso coração. Que o Senhor nos ensine, Deus, a ser mais parecidos contigo. Guarde a nossa mente e nos despeça com a tua paz, em nome de Jesus. Amém.